Você acredita que uma mãe pode sentir quando algo está errado com seu filho? Que existe um fio invisível conectando nossos corações, capaz de nos alertar sobre perigos mesmo à distância? Pois eu posso afirmar que sim. E o que descobri naquela tarde ensolarada de março em Teresina mudaria minha vida para sempre. Quando abri aquele guarda-roupa e vi o terno manchado de sangue, meu mundo desmoronou. Mas o que encontrei embaixo daquela cama foi ainda mais aterrorizante e provaria que os piores monstros não se escondiam em histórias de terror, mas dentro da própria família. Meu nome é Sueli Fontes, tenho 62 anos e sempre vivi em Teresina, Piauí. Construí minha vida aqui. Trabalhei durante 35 anos como professora de matemática. Criei meu único filho, André, sozinha após enviuvar aos 30 anos. Gastei todas as minhas economias, cerca de R$ 180 mil ao longo dos anos, para garantir que ele tivesse a melhor educação, as melhores oportunidades. Meu André se tornou um engenheiro brilhante, meu maior orgulho. Há 3 meses, ele se casou com Vanessa Ribeiro, uma mulher deslumbrante de 31 anos que conheceu em uma conferência de negócios. A cerimônia foi luxuosa, realizada em um resort nas praias de Jericoacoara. Eu mesma contribuí com R$ 45 mil das minhas economias de aposentadoria para ajudar a pagar o casamento dos sonhos do meu filho. Vanessa parecia perfeita, elegante, educada, sempre com um sorriso impecável. Como uma tola, acreditei que finalmente André tinha encontrado sua alma gêmea. Eles partiram para a lua de mel em Fernando de Noronha, logo após o casamento. 2 semanas de paraíso, dizia o pacote que custou R$ 28 mil. Mas quando o prazo acabou e André não retornou, comecei a me preocupar. Liguei inúmeras vezes, mandei mensagens. Vanessa respondia com desculpas vagas. Ele está descansando, está sem sinal, precisa de um tempo. 1 semana se passou. Depois 2. Meu coração de mãe começou a soar todos os alarmes. Foi numa quarta-feira, 15 de março, que decidi fazer uma visita surpresa à casa que eu mesma ajudei a mobiliar, investindo outros R$ 35 mil em móveis e eletrodomésticos. Peguei meu velho Palio e dirigi até o condomínio fechado onde moravam, na zona leste de Teresina. Usei a cópia da chave que André me dera para emergências. A casa estava silenciosa quando entrei. Um silêncio pesado, opressor. Chamei por Vanessa, mas não obtive resposta. Meu coração acelerou quando subi as escadas em direção ao quarto principal. A porta estava entreaberta. Entrei devagar, cada passo aumentando minha ansiedade. Foi quando vi o guarda-roupa. Algo me impeliu a abri-lo. Entre os vestidos caros e perfumados de Vanessa, pendurado como se fosse uma peça qualquer, estava o terno de casamento do meu André. Aquele terno azul marinho que ele usara há apenas 5 semanas. Mas não estava limpo. Manchas escuras, inconfundivelmente de sangue, cobriam a camisa branca e o paletó. Minhas pernas fraquejaram. Com mãos trêmulas, peguei o terno. O sangue estava seco, antigo. Meu filho, meu André. O que tinha acontecido? Lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto, enquanto 1000 pensamentos horríveis invadiam minha mente. Um acidente? Uma briga? Algo pior? Foi quando ouvi um ruído baixo vindo de debaixo da cama de casal. Um gemido abafado, fraco. Meu sangue gelou nas veias. Lentamente, com o terno ainda nas mãos, me abaixei. Levantei a saia da colcha bordada que tocava o chão. O que vi me fez soltar um grito que ecoou por toda a casa vazia. Debaixo daquela cama, amarrado com cordas, amordaçado com fita adesiva, estava meu filho André. Seus olhos arregalados me encaravam com uma mistura de terror, alívio e vergonha. Ele estava vivo, mas extremamente magro, pálido, com hematomas pelo corpo visível. E ao seu lado, uma garrafa de água vazia e restos de comida que indicavam que alguém o mantinha ali, naquele cativeiro doméstico. Queridos espectadores, se você está tão chocado quanto eu fiquei naquele momento, por favor, deixe seu like neste vídeo para que mais pessoas conheçam esta história. Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos desta jornada aterrorizante. E nos comentários, me conte, de onde você está assistindo e que horas são aí? Vamos criar uma corrente de apoio, porque o que aconteceu depois disso foi ainda mais assustador. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair o celular quando tentei ligar para a polícia. Meu André, meu filho único, estava ali,
amarrado como um animal debaixo da própria cama conjugal. Como uma mãe consegue processar uma cena dessas? Joguei o terno manchado no chão e me arrastei até ele, minhas velhas articulações protestando contra o movimento. André, meu filho, oh meu Deus! Minhas lágrimas caíam sem controle enquanto eu tentava remover a fita adesiva de sua boca com dedos trêmulos. Ele gemia baixinho, seus olhos transmitindo uma agonia que ia muito além da dor física. Quando finalmente consegui arrancar a mordaça, suas primeiras palavras me cortaram como navalhas. Mãe, perdão, eu estraguei tudo. Sua voz era um sussurro rouco, como se não tivesse falado em dias. A água, por favor. Corri até o banheiro e voltei com um copo d'água. Ele bebeu desesperadamente enquanto eu trabalhava nos nós das cordas. Minhas mãos de professora aposentada, acostumadas apenas a segurar giz e canetas, lutavam contra aqueles laços cruéis. As cordas tinham marcado sua pele, deixando sulcos vermelhos e feridas nos pulsos e tornozelos. Não chame a polícia ainda, André implorou quando finalmente consegui libertá-lo. Você não entende. É mais complicado do que parece. Mais complicado? Minha voz saiu num tom que eu mesma não reconheci, mistura de histeria e fúria. Meu filho estava amarrado debaixo da cama há 2 semanas. Como isso pode ser complicado? Onde está aquela víbora da Vanessa? André tentou se levantar, mas suas pernas cederam. Eu o segurei, sentindo quão magro ele estava. Meu filho, que sempre foi forte e saudável, agora era pele e osso. Ajudei-o a sentar na beirada da cama, aquela mesma cama que escondera seu calvário. Vanessa saiu há 3 horas, ele disse, olhando para o relógio de parede. Ela sempre sai por algumas horas. Volta para me dar comida e água. Mãe, ela está doente. Precisa de ajuda psiquiátrica, não da polícia. Doente? Eu explodia de indignação. Ela te manteve refém. Isso é crime, André. Você viu essas marcas? Você poderia ter morrido. Foi então que ele começou a chorar. Meu filho adulto, engenheiro respeitado, chorava como uma criança nos meus braços e, entre soluços, começou a me contar a história mais perturbadora que eu já ouvira em meus 62 anos de vida. Tudo começou na lua de mel, André sussurrou, enxugando as lágrimas com as costas da mão. No segundo dia, em Fernando de Noronha, eu recebi uma mensagem no celular. Era de uma mulher chamada Júlia Andrade, de São Paulo. Ela dizia que precisava falar comigo urgentemente sobre Vanessa. Meu coração disparou. Que tipo de mensagem? Júlia era a melhor amiga de Vanessa na faculdade. Elas perderam contato há alguns anos, mas ela me encontrou através das redes sociais depois de ver as fotos do casamento. André respirou fundo, como se reunisse coragem. Júlia me contou que Vanessa tem um histórico psiquiátrico grave, transtorno delirante de ciúme. Ela foi internada 2 vezes em São Paulo após surtos violentos. Senti minhas pernas fraquejarem novamente. Sentei ao lado dele na cama, segurando sua mão. Júlia me disse que Vanessa teve outro relacionamento antes de mim. Um homem chamado Roberto Almeida. Ele tentou terminar o noivado quando descobriu sobre os problemas mentais dela. Vanessa não aceitou. Uma noite, ela dopou a bebida dele e o manteve trancado no apartamento dela por 5 dias. Meu Deus do céu! Minha mão voou para cobrir a boca. Roberto só conseguiu escapar porque um vizinho estranhou o carro dele parado por dias e chamou a polícia. Vanessa foi internada compulsoriamente. Roberto não quis dar queixa, porque a família dele pagou 120 mil reais para abafar o caso. Ele só queria distância. André olhou para mim com olhos vermelhos e inchados. Júlia me mandou cópias dos laudos psiquiátricos, tudo. E você não me contou nada disso? Minha voz saiu mais alta do que pretendia. Por que não cancelou tudo imediatamente? Porque eu sou um idiota, mãe. Ele socou o colchão com frustração. Porque quando confrontei Vanessa naquela mesma noite, ela chorou. Me disse que estava curada, que fazia terapia há anos, que tomava medicação. Me mostrou receitas médicas. Disse que Júlia era uma ex-amiga invejosa querendo destruir nossa felicidade. E eu acreditei nela. As peças começavam a se encaixar na minha mente, formando um quebra-cabeça aterrorizante. No último dia da lua de mel, André continuou, sua voz ficando mais fraca. Decidimos brindar nosso amor no quarto do hotel. Vanessa preparou drinks especiais. Eu bebi o meu, e a última coisa que lembro é de acordar aqui,
Debaixo desta cama, amarrado, ela deve ter colocado algo muito forte na bebida. E o sangue no terno? Tentei resistir quando ela me amarrou. Bati minha cabeça na cabeceira da cama. Sangrou muito. Ela ficou transtornada com o sangue. Rasgou minha camisa, tirou meu terno. Quanto tempo? Perguntei, ainda tentando processar a magnitude do horror. Quanto tempo ela te manteve aqui? André olhou para o calendário na parede do quarto, seus olhos calculando os dias perdidos. Hoje é dia 15? Então, 13 dias. 13 dias debaixo desta cama maldita. 13 dias. Meu filho passou quase 2 semanas amarrado como um prisioneiro, enquanto eu, sua mãe, estava a apenas 20 minutos de distância, sem fazer ideia. A culpa me atingiu como um soco no estômago. Todas aquelas vezes que Vanessa atendeu minhas ligações, dizendo que André estava descansando ou ocupado, ela estava mentindo descaradamente enquanto o mantinha refém. Ela vinha aqui regularmente? Consegui perguntar, minha voz quebrando. 3 vezes por dia, André explicou, massageando os pulsos machucados, de manhã, à tarde e à noite. Trazia água, comida e conversava comigo como se fôssemos um casal normal. Sentava na cama, bem acima de mim, e tagarelava sobre o dia dela, os lugares que visitava, as compras que fazia. Com o seu dinheiro? A pergunta saiu antes que eu pudesse pensar. Ele assentiu amargamente. Com meu cartão de crédito. Ela tem a senha. Gastou mais de 47 mil reais em apenas 2 semanas. Roupas, joias, restaurantes caros. Como se estivesse celebrando alguma coisa. 47 mil reais. O valor me deixou tonta. Somado aos 180 mil que gastei criando André, aos 45 mil do casamento, aos 28 mil da lua de mel e aos 35 mil da casa, Vanessa estava sangrando financeiramente nossa família. Mas por quê? Perguntei, desesperada por entender. Por que ela fez isso? O que ela queria? André respirou fundo, preparando-se para revelar algo ainda pior. Ela tem um plano, mãe. Um plano que ela me explicou com detalhes nos últimos dias. Sabe aquela apólice de seguro de vida que fiz antes do casamento? Meu sangue gelou. Lembrei vagamente de André mencionando um seguro. Aquele de... quanto era mesmo? 1,5 milhão de reais. Sua resposta caiu como uma bomba. A seguradora exigiu como parte do financiamento da casa. Vanessa é a beneficiária. O chão pareceu desaparecer sob meus pés. Ela quer matar você. Ela está te mantendo vivo até ela conseguir simular minha morte de forma convincente. André completou minha frase. Ela tem tudo planejado. Ouvir isso durante dias, sabendo que minha vida tinha prazo de validade, foi pior que a fome, pior que a sede. Lágrimas corriam livremente pelo meu rosto agora. Precisamos sair daqui, agora, antes que ela volte. Não posso andar direito ainda. André tentou se levantar novamente e tropeçou. As pernas ficaram dormentes por muito tempo. Foi quando ouvimos o som inconfundível de uma chave girando na fechadura do andar de baixo. Meus olhos encontraram os de André, ambos congelados de terror. Ela voltou, ele sussurrou, pânico puro em sua voz. Mãe, esconda-se. Ela não pode saber que você está aqui. Não vou deixar você. Agarrei seu braço. Ela tem uma arma. André sibilou urgentemente. Uma pistola que comprou ilegalmente. Me mostrou várias vezes, disse que usaria se eu tentasse fugir. Por favor, mãe, pelo amor de Deus, esconda-se no closet. Passos começaram a subir a escada. Passos leves, femininos, despreocupados. Vanessa estava assobiando uma música alegre, como se voltasse de um dia normal de compras. Meu instinto maternal gritava para ficar e proteger meu filho, mas a racionalidade me dizia que uma mulher de 62 anos não seria páreo para uma psicopata armada de 31 anos. Precisava de um plano melhor. Beijei rapidamente a testa de André e me escondi dentro do closet, deixando a porta entreaberta apenas o suficiente para ver o quarto. André tinha segundos para voltar debaixo da cama, mas suas pernas não respondiam. Ele estava sentado na beirada, exposto, vulnerável. A porta do quarto se abriu. Vanessa entrou carregando sacolas de compras de lojas caras. Usava um vestido vermelho novo, sapatos de salto alto, cabelos perfeitamente arrumados. Estava radiante, sorridente. Até ver André sentado na cama, o sorriso morreu em seus lábios. As sacolas caíram no chão com um baque surdo. Como você saiu? Sua voz era baixa, perigosamente calma.
Vanessa, por favor. André ergueu as mãos em rendição. Precisamos conversar. Você precisa de ajuda. Eu posso ajudar você, mas não assim. Ela deu um passo à frente e foi então que vi. Vanessa tirou uma pistola preta da bolsa, apontando-a diretamente para o peito do meu filho. Você estraga tudo. Sua voz subiu 1/8, a máscara de sanidade finalmente caindo. Sempre estragam tudo. Roberto tentou me abandonar. Você tentou me abandonar com aquelas mensagens daquela vadia da Júlia. Todos os homens são iguais. Eu não te abandonei. André falou devagar, como se conversasse com uma criança. Eu me casei com você, lembra? Estamos juntos. Juntos? Vanessa riu, um som agudo e histérico. Você iria me deixar. Vi as mensagens que você apagou durante a lua de mel. Você estava pesquisando advogados de divórcio, anulação de casamento. Dentro do closet, minha mão tremeu enquanto discretamente tirava meu celular do bolso. Precisava ligar para a polícia, mas não podia fazer barulho. Eu não vou deixar isso acontecer de novo, Vanessa continuou, caminhando em círculos como um predador. Desta vez será diferente. Desta vez serei eu quem decide quando acaba. Vanessa, guarde essa arma, por favor. Vamos resolver isso juntos. Juntos? Ela gritou, gesticulando selvagemente com a pistola. Você não quer ficar comigo. Ninguém nunca quer. Minha mãe me abandonou num orfanato quando eu tinha 5 anos. Meu pai nunca me quis. Todos os namorados me deixaram. Mas você não vai. Você vai ficar. Para sempre. As palavras de Vanessa ecoavam pelo quarto, enquanto ela continuava apontando a arma para André. Do meu esconderijo no closet, podia ver as lágrimas escorrendo pelo rosto dela, borrando a maquiagem cara que havia aplicado. Aquela mulher estava completamente quebrada por dentro, e isso a tornava ainda mais perigosa. Você sabe o que é crescer sem ser amada? Vanessa perguntou, sua voz oscilando entre raiva e desespero. Passar de família em família, sempre temporária, sempre descartável? Eu tinha 14 anos quando finalmente fui adotada pelos Ribeiro. Finalmente pensei que teria uma família de verdade. André permanecia imóvel na cama, seus olhos fixos na arma. Vanessa, me conte. Quero entender. Eles me adotaram por dinheiro. Ela cuspiu as palavras com veneno. Recebiam uma pensão do governo para minha manutenção. R$ 580 por mês. Eu era um investimento. Quando completei 18 anos e o dinheiro acabou, me botaram na rua. Literalmente me entregaram uma mala e disseram para nunca mais voltar. Meu coração, mesmo temendo por meu filho, sentiu uma pontada de compaixão. Aquela mulher tinha sido profundamente ferida pela vida. Mas isso não justificava o que estava fazendo. Foi na faculdade que conheci Roberto, Vanessa continuou, limpando as lágrimas com uma das mãos enquanto mantinha a arma firme com a outra. Ele era tudo o que eu sempre quis. Rico, bonito, gentil. Namoramos por 3 anos. 3 anos de pura felicidade. Eu finalmente tinha encontrado minha família. O que aconteceu? André perguntou suavemente, tentando mantê-la falando. Júlia, aconteceu. Vanessa rosnou o nome. Aquela invejosa sempre quis Roberto para ela. Começou a colocar coisas na cabeça dele. Disse que eu era possessiva, controladora, louca. Um dia encontrei mensagens antigas no celular dele. Ele tinha flertado com uma colega de trabalho 2 anos antes. 2 anos. E nunca me contou. A arma tremeu em sua mão. Meu dedo pairava sobre o botão de emergência no celular, esperando o momento certo. Quando confrontei Roberto sobre isso, ele ficou na defensiva. Disse que foi só uma amizade que não significou nada. Mas eu sabia a verdade. Ele estava planejando me trocar. Todos os sinais estavam lá. Então, tomei uma atitude. Você o prendeu, André sussurrou. Eu salvei nosso relacionamento. Vanessa insistiu, sua voz subindo novamente. 5 dias. Só precisávamos de 5 dias sozinhos para ele perceber o quanto me amava. Sem distrações, sem Júlia sussurrando venenos, sem aquela vadia do trabalho. Apenas nós dois. Mas não funcionou. André observou cuidadosamente. O rosto de Vanessa se contorceu em agonia. Ele gritou, chorou, me chamou de louca, de monstro. Quando a polícia chegou, ele olhou para mim com tanto ódio, como se eu fosse um bicho. A família dele pagou R$ 120 mil para eu não ir para a cadeia, com a condição de que eu me internasse e nunca mais o procurasse. E você se tratou? André tentou. Me trataram como uma cobaia. Vanessa praticamente cuspiu.
6 meses naquele hospício. Remédios que me deixavam como zumbi. Terapeutas que me julgavam. Eles não entendiam. Não era loucura, era amor. Eu só queria ser amada. Mas você me enganou, André disse, sua voz endurecendo um pouco. Nunca me contou nada disso. Porque você nunca teria se casado comigo se soubesse? Vanessa admitiu, baixando a arma ligeiramente. Quando nos conhecemos há 1 ano, vi minha segunda chance. Você era perfeito, estável, carinhoso, com uma mãe dedicada, uma família de verdade. Tomei meus remédios religiosamente. Fiz terapia escondida, fui a noiva perfeita. Então, por que começar tudo de novo? André perguntou, genuinamente confuso. A expressão de Vanessa endureceu. Porque Júlia apareceu. Aquela cadela não consegue me deixar em paz. Quando vi que ela tinha te mandado mensagens, quando vi você pesquisando sobre anulação de casamento no histórico do seu navegador, soube que estava perdendo você também. Eu só estava pesquisando porque fiquei assustado com as informações. André protestou. Queria entender, não necessariamente terminar. Mentiroso! Vanessa apontou a arma novamente. Todos mentem. Você ia me abandonar como todos os outros. Então decidi mudar o jogo. Desta vez, seria diferente. Me matando? André perguntou diretamente. Vanessa ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou novamente, sua voz estava estranhamente calma, quase racional. Não imediatamente. Primeiro, queria que você entendesse como é ser abandonado, como é ser trancado, ignorado, descartado. Por isso te mantive debaixo da cama. Queria que sentisse uma fração do que senti minha vida toda. E depois, a voz de André era apenas um sussurro. Depois, bem, percebi algo interessante sobre aquela apólice de seguro. R$1,5 milhão. Dinheiro suficiente para nunca mais depender de ninguém. Para nunca mais ser abandonada, porque terei todos os recursos que preciso. Posso me mudar para longe, começar de novo, ser quem eu quiser. Você planejou tudo desde o início, André percebeu, horror enchendo seus olhos. Não! Vanessa negou veementemente. Eu realmente queria que desse certo, mas você, como Roberto, me forçou a isso. Se não pode me amar como mereço, então pelo menos me dará a segurança financeira que nunca tive. Foi nesse momento que a pistola travou no gatilho de segurança, quando Vanessa gesticulou muito. Um segundo de distração. André aproveitou. Ele se jogou para frente, ignorando a dor nas pernas fracas, e agarrou o pulso dela. A arma disparou, o estrondo ensurdecedor no quarto fechado. A bala acertou o teto, fazendo chover gesso. Eu saí correndo do closet, finalmente conseguindo discar para a polícia. O disparo ainda ecoava em meus ouvidos quando me lancei para fora do closet. Vanessa e André lutavam pelo controle da arma, girando perigosamente pelo quarto. Meu filho, enfraquecido por quase 2 semanas de cativeiro, estava claramente em desvantagem física, mas o desespero lhe dava uma força temporária. Polícia! Preciso da polícia! Eu gritava no telefone, minha voz saindo histérica. Meu filho está sendo atacado. Rua das Acácias, 847, Condomínio Jardins do Piauí. Você! Vanessa me viu pela primeira vez, seus olhos se arregalando em choque e fúria. A maldita sogra intrometida. Foi você que libertou ele. A distração foi suficiente. André conseguiu torcer o pulso dela e a pistola caiu no chão com um baque metálico. Eu corri e a chutei para longe, mandando-a deslizar sob a penteadeira. Vanessa soltou um grito animalesco e se virou para mim, suas unhas perfeitamente manicuradas transformadas em garras. Você vai estragar tudo. Tudo! Ela se lançou em minha direção, mas André a segurou pela cintura, derrubando-a no chão. Eles rolaram, lutando, enquanto eu observava horrorizada, ainda segurando o telefone onde uma atendente da emergência me fazia perguntas urgentes. Ela tem uma arma! Meu filho está lutando com ela agora! Por favor, se apressem! Eu implorava, dançando ao redor deles sem saber como ajudar. Vanessa conseguiu se desvencilhar e correu em direção à penteadeira, claramente tentando recuperar a pistola. Pensei rápido. Peguei um pesado castiçal de bronze da cômoda, parte do conjunto que eu tinha dado de presente de casamento, e me coloquei entre ela e a arma. Saia da frente, velha! Vanessa sibilou, seus olhos selvagens. Você não entende. Ele é meu. Meu.
Ele é meu filho! Eu gritei de volta, surpreendendo a mim mesma com a ferocidade da minha voz. E você nunca mais vai machucá-lo. André aproveitou a distração para se erguer do chão, apoiando-se na cama. Suas pernas tremiam violentamente, mas ele ficou de pé. Vanessa, acabou. A polícia está vindo. Por favor, não piore as coisas. Piorar? Ela riu histericamente. Como pode piorar? Vocês destruíram tudo. Meu casamento, meu futuro, minha única chance de felicidade. Tudo o que eu queria era uma família. Isso não é amor, Vanessa, eu disse, tentando alcançá-la de alguma forma. Isso é obsessão. Você precisa de ajuda profissional. Não me venha com psicologia barata, ela cuspiu. Vocês são todos iguais. Julgam, condenam, mas ninguém nunca realmente me amou. Ninguém nunca ficou. Foi então que ouvimos as sirenes ao longe. O som fez algo dentro de Vanessa se quebrar completamente. Seu rosto se transformou de raiva para pânico, depois para resignação, e finalmente para uma calma assustadora. Eles vão me levar de volta. Ela sussurrou, olhando para as próprias mãos como se não as reconhecesse. De volta àquele lugar horrível. As drogas, as sessões, as outras pacientes gritando à noite. Você vai receber o tratamento que precisa, André disse, sua voz mais gentil agora. Não precisa ser assim, Vanessa. Você pode melhorar. Melhorar? Ela ergueu os olhos, e pela primeira vez vi não uma vilã, mas uma mulher profundamente perdida e machucada. Roberto disse a mesma coisa antes de me abandonar. Todos dizem que querem que eu melhore, mas o que realmente querem é que eu desapareça. As sirenes ficavam mais altas. Passos pesados corriam pela entrada da casa. Vozes masculinas autoritárias gritavam: "Polícia!", vindas do andar de baixo. Vanessa olhou para a porta do quarto, depois para mim, depois para André. Por um breve momento vi vulnerabilidade genuína em seus olhos. "Eu realmente te amei, sabe?", ela disse para meu filho. "Ou pelo menos pensei que amava. Talvez eu não saiba o que amor realmente é." "Aqui em cima!", eu gritei quando ouvi os policiais subindo as escadas. 4 oficiais invadiram o quarto com armas em punho. A cena que encontraram era caótica. André mal conseguindo ficar de pé, eu segurando um castiçal como arma, Vanessa parada no meio do quarto com lágrimas escorrendo pelo rosto e uma pistola no chão. "Mãos onde possamos ver", um dos oficiais ordenou. Vanessa levantou as mãos lentamente, completamente dócil agora. "A arma está ali", ela indicou com um movimento de cabeça. "Não há balas além da que disparei no teto." Eu sabia que não conseguiria realmente fazer isso. 2 policiais imediatamente a algemaram, enquanto outros verificavam André e eu. Um paramédico entrou logo em seguida, direcionando-se imediatamente para meu filho. "Senhor, preciso que sente. Você está apresentando sinais de desidratação severa e desnutrição", o paramédico disse, guiando André gentilmente para a cama. "Ele esteve amarrado debaixo desta cama por 13 dias", eu expliquei, minha voz finalmente quebrando com o alívio de tudo ter acabado. Ela o manteve refém desde a lua de mel. Os policiais trocaram olhares sérios. "Vamos precisar de declarações completas de todos vocês", um deles disse, "e precisamos fotografar as evidências." Enquanto Vanessa era levada para fora, ela virou-se uma última vez para olhar André. "Eu sinto muito", ela sussurrou. "Por tudo. Eu só queria pertencer a algum lugar." Observando-a ser escoltada para fora da casa, algemada e destruída, senti uma mistura estranha de alívio, raiva e, surpreendentemente, piedade. Aquela mulher era produto de abandonos e traumas, mas isso não justificava o que ela havia feito. Nem André nem eu jamais seríamos os mesmos depois daquilo. O Hospital de Urgências de Teresina tornou-se nossa residência temporária nas 48 horas seguintes. André foi internado imediatamente para reidratação intravenosa, tratamento das escoriações nos pulsos e tornozelos e avaliação completa de seu estado físico e mental. Os médicos ficaram chocados com o nível de desnutrição. Ele havia perdido 11 quilos em apenas 13 dias. Sua mãe chegou bem a tempo. O Dr. Henrique Mourão me disse no corredor, sua expressão grave. Mais alguns dias naquelas condições e poderíamos estar falando de danos permanentes aos rins, talvez até falência de órgãos. Sentada na cadeira de plástico desconfortável da sala de espera, essas palavras me atingiram como socos. Mais alguns dias.
Meu filho esteve a dias de morrer enquanto aquela psicopata gastava o dinheiro dele em vestidos e sapatos caros. A delegacia tinha se transformado em um circo. O delegado Sérgio Nascimento, um homem experiente de 58 anos, pessoalmente assumiu o caso quando percebeu a gravidade da situação. Ele veio ao hospital para tomar meu depoimento inicial, gravando cada palavra. Dona Sueli, ele começou, sua voz profissional, mas não insensível. Preciso que me conte tudo, desde o início. Cada detalhe pode ser crucial para o processo. Passei 3 horas recontando os eventos. O desaparecimento de André após a lua de mel. As mensagens evasivas de Vanessa. Minha decisão de fazer a visita surpresa. O terno manchado de sangue. O momento aterrorizante de encontrar meu filho amarrado debaixo da cama. O confronto armado. Tudo. E sobre este Roberto Almeida que seu filho mencionou? O delegado perguntou, fazendo anotações. Ele tem alguma informação de contato? André disse que foi um caso abafado em São Paulo. A família pagou R$120 mil para Vanessa não ir para a cadeia, desde que ela se internasse. O delegado assentiu pensativamente. Vou entrar em contato com meus colegas de São Paulo. Se conseguirmos localizar Almeida e ele concordar em testemunhar sobre o caso anterior, isso estabelece um padrão de comportamento. Fortalece tremendamente o processo criminal contra ela. Se ela vai para a cadeia? Perguntei, percebendo que parte de mim realmente queria saber a resposta. Sem dúvida, o delegado confirmou. Estamos falando de cárcere privado, ameaça com arma de fogo, tentativa de homicídio, fraude. E isso só para começar. Ela pode pegar de 15 a 30 anos, facilmente. 30 anos. Vanessa teria 61 anos quando saísse. Quase minha idade atual. Uma vida inteira perdida. Mas então, lembrei do meu André, amarrado como um animal, esperando pela morte que ele sabia que viria. E minha compaixão evaporou. No quarto do hospital, André estava ligado a diversos aparelhos, soros gotejando em suas veias. Uma psicóloga do hospital, doutora Mariana Carvalho, passou horas com ele avaliando o trauma psicológico. Ele está apresentando sintomas clássicos de TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. Ela me explicou do lado de fora do quarto. Flashbacks, ansiedade severa, ataques de pânico quando está em espaços fechados. Vai precisar de terapia intensiva, possivelmente por anos. Ele vai se recuperar completamente? Minha voz traía meu medo. O trauma desse tipo deixa marcas, ela disse honestamente. Mas com o apoio adequado, sim, ele pode ter uma vida plena novamente. A chave é não minimizar o que aconteceu e buscar ajuda profissional imediatamente. Enquanto isso, a história estava vazando para a imprensa local. Um repórter particularmente persistente do jornal O Dia havia conseguido detalhes através de contatos na polícia. Na manhã seguinte, a manchete gritava: engenheiro mantido, refém pela própria esposa, por 13 dias em condomínio de luxo. Meu telefone não parava de tocar. Vizinhos, parentes distantes que não falava há anos, até ex-alunos querendo saber se a história era verdade. Desliguei o aparelho após a 100ª ligação. Foi no 3º dia de internação que recebemos uma visita inesperada. Uma mulher elegante de aproximadamente 35 anos apareceu na porta do quarto de André, hesitante. Ela tinha cabelos castanhos curtos e carregava um buquê de flores. André Fontes? Ela perguntou suavemente. Meu filho, que estava meio adormecido, abriu os olhos. Sim, meu nome é Júlia Andrade, de São Paulo. O nome fez André se sentar ereto na cama, ignorando o protesto do soro no braço. Júlia? A amiga de Vanessa? Ex-amiga. Ela corrigiu, entrando no quarto. Li sobre o que aconteceu nos jornais. Tomei o primeiro voo de São Paulo para cá. Preciso pedir seu perdão. Perdão? André pareceu confuso. Por quê? Você tentou me avisar. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto dela. Não rápido o suficiente. Eu sabia há anos sobre os problemas de Vanessa. Deveria ter procurado você pessoalmente antes do casamento, não apenas mandar mensagens. Deveria ter feito mais. Você não poderia saber que ela faria isso, eu disse, colocando uma mão reconfortante no ombro dela. Mas eu desconfiava, Júlia insistiu. Quando vi as fotos do casamento de vocês no Instagram, meu coração disparou. Vanessa tinha aquele mesmo olhar nos olhos que tinha quando conheceu Roberto. Aquela intensidade obsessiva. Pensei, não de novo, mas estava com medo de parecer uma ex-amiga amargurada se aparecesse pessoalmente.
Ela puxou uma cadeira e sentou-se, o buquê ainda em suas mãos. Depois do que aconteceu com Roberto, cortei contato com Vanessa. Foi devastador porque realmente fui amiga dela na faculdade. Eu via a dor nela, os traumas de infância. Tentei ajudar, mas ela recusava tratamento real. Medicava-se superficialmente para manter aparências, mas nunca enfrentou os demônios internos de verdade. Você ainda mantém contato com Roberto? Perguntei, lembrando que o delegado queria seu testemunho. Júlia assentiu. Sim. Ele mora na Espanha agora, se casou com uma espanhola, tentando reconstruir a vida. O que Vanessa fez com ele mudou-o para sempre. Ele tem medo de relacionamentos, desconfia de todo mundo. Quando liguei contando sobre André, ele ficou destroçado. Disse que deveria ter ido à polícia na época, independentemente do dinheiro que a família dele pagou. Ele estaria disposto a testemunhar? André perguntou. Ele disse que voa para o Brasil imediatamente se necessário, Júlia confirmou. Roberto Almeida chegou a Teresina 5 dias depois, e sua presença mudou completamente a dinâmica do caso. O homem de 38 anos que entrou na delegacia carregava o peso visível do trauma em seus ombros curvados e olhos vigilantes. Ele havia pedido para se encontrar primeiro comigo e André antes de dar seu depoimento oficial. Obrigado por vir. André disse quando nos sentamos numa sala de reuniões que o delegado Nascimento havia disponibilizado. Meu filho já estava melhor fisicamente. Havia ganhado 3 quilos de volta e as marcas nos pulsos começavam a desbotar. Mas o trauma psicológico era evidente em seus movimentos cautelosos. Não precisam agradecer, Roberto respondeu com sotaque ligeiramente influenciado pelo espanhol. Eu deveria ter feito isso há 4 anos. Se tivesse pressionado charges criminais contra Vanessa na época, talvez você não estivesse aqui agora. Você não tem culpa, eu disse firmemente. Nenhum de nós sabia até onde ela poderia ir. Roberto passou as mãos pelo cabelo, um gesto que parecia habitual quando estava nervoso. Vocês precisam entender algo sobre Vanessa. Ela não começou assim. Quando a conheci, ela era carismática, inteligente, engraçada. Pareceria totalmente normal para qualquer um. Os sinais eram sutis no início. Que tipo de sinais? André se inclinou para a frente, claramente tentando entender a mulher com quem havia se casado. Começou com pequenos ciúmes que pareciam quase lisonjeiros. Roberto explicou. Se eu conversasse muito tempo com uma colega de trabalho, Vanessa ficaria quieta pelo resto do dia. Quando eu perguntava, ela dizia nada, mas eu sabia que algo estava errado. Eventualmente, ela começou a verificar meu celular quando eu estava no banho. Eu percebi isso também, André admitiu. Pensei que fosse insegurança normal de início de relacionamento. É exatamente assim que ela normaliza o comportamento, Roberto continuou. Depois começaram as coincidências. Ela aparecia em lugares onde eu estava sem avisar. No meu trabalho para almoçar de surpresa. No bar onde eu encontrava amigos. Sempre com uma desculpa plausível. Estava na área, sentiu minha falta, queria me surpreender. Júlia, que estava sentada ao lado de Roberto como apoio moral, interveio. Eu tentei conversar com Vanessa sobre isso na época. Ela ficou furiosa comigo. Disse que eu estava tentando sabotar o relacionamento dela. Foi quando nossa amizade começou a rachar. O ponto de virada foi quando encontrei mensagens antigas no meu celular. Roberto continuou. Eram de 2 anos antes, quando uma colega havia flertado comigo numa festa da empresa. Eu havia rejeitado as investidas dela e nem contei para Vanessa porque não significou nada. Mas Vanessa encontrou as mensagens. Como ela reagiu? Perguntei, embora já pudesse imaginar. Ela ficou calma demais, Roberto disse, seus olhos distantes como se revivesse o momento. Assustadoramente calma. Disse que entendia, que era água passada, que me perdoava. Mas durante as semanas seguintes, ela mudou. Começou a fazer perguntas estranhas sobre a colega. Onde ela morava, se ainda trabalhava comigo, se eu ainda falava com ela. Foi quando você pensou em terminar? André perguntou. Roberto assentiu. Conversei com Júlia sobre isso. Ela me contou que Vanessa havia tido problemas com relacionamentos antes, nada específico, mas suficiente para me preocupar. Decidi ser honesto e conversar sobre terminar o noivado. E foi quando ela o prendeu, eu disse. Não imediatamente, Roberto corrigiu. Primeiro ela implorou, chorou, prometeu mudar, disse que faria terapia. Quando viu que eu estava firme na decisão, ela mudou de tática. Convidou-me para um jantar especial. Disse que se íamos terminar, pelo menos merecíamos uma despedida adequada.
A sala ficou silenciosa, enquanto todos processávamos onde isso levaria. Eu aceitei porque pensei que seria o fechamento que ambos precisávamos. Roberto continuou, sua voz ficando mais tensa. Ela preparou minha comida favorita, vinho caro. Colocou música romântica, estava perfeita demais, mas eu estava tão cansado da situação que apenas queria que acabasse bem. Ela drogou sua bebida, André disse. Não uma pergunta, mas uma afirmação baseada em experiência própria. Acordei trancado no quarto dela, Roberto confirmou. Mãos e pés amarrados à cama. Vanessa estava sentada numa cadeira ao lado, apenas me observando. Quando percebeu que eu estava acordado, sorriu e disse: agora você vai ficar e me ouvir realmente. Senti calafrios descendo pela espinha. Era quase idêntico ao que ela havia feito com André, apenas com pequenas variações. Durante 5 dias, ela me manteve ali. Roberto continuou, sua voz quebrando ligeiramente. Me alimentava, me dava água, até me ajudava a usar o banheiro, sempre mantendo o controle. E falava. Deus, como ela falava. Horas e horas sobre como éramos destinados um ao outro, como todo mundo nos abandonou na vida, mas agora tínhamos um ao outro, como eu só precisava entender nosso amor. Como você escapou? Perguntei. Meu vizinho do apartamento ao lado estranhava meu carro parado por dias, sem eu aparecer. Nós éramos amigos, às vezes jogávamos futebol juntos. Ele ligou para minha mãe preocupado. Minha mãe veio verificar e insistiu para o síndico abrir a porta. Encontraram meu celular, minhas chaves, minha carteira, tudo no apartamento de Vanessa. E chamaram a polícia, André completou. Sim, mas quando os policiais chegaram, Vanessa estava histérica, dizendo que era tudo um mal-entendido, que era um jogo consensual que saiu do controle. Ela era tão convincente, tão bonita e bem vestida, que alguns dos oficiais quase acreditaram nela. Roberto disse com amargura. Foi só quando me viram, emagrecido e com marcas claras de amarras, que a história dela começou a desmoronar. Mas sua família a pagou para não processar, eu disse. Roberto suspirou profundamente. Meu pai é um advogado corporativo importante. Ele temia que um escândalo afetasse a reputação da firma. Ofereceram R$120 mil para Vanessa aceitar internação psiquiátrica compulsória e assinar um acordo de confidencialidade. O julgamento de Vanessa Ribeiro foi marcado para 6 meses após sua prisão, um processo relativamente rápido dado a gravidade dos crimes. O promotor Paulo Mendes, um homem meticuloso de 52 anos, construiu um caso que ele garantiu ser blindado. Com o testemunho de Roberto, os laudos psiquiátricos obtidos de São Paulo e as evidências físicas da casa, seria praticamente impossível Vanessa escapar de uma condenação severa. André e eu estávamos sentados no banco das testemunhas quando o dia finalmente chegou. O Fórum de Teresina estava lotado. O caso havia atraído atenção nacional, com jornalistas de São Paulo, Rio e até Brasília cobrindo o que a mídia sensacionalista chamava de o caso da noiva psicopata. Vanessa entrou na sala escoltada por 2 guardas. A transformação foi chocante. A mulher elegante e maquiada havia desaparecido, substituída por alguém pálida, com cabelos desgrenhados, vestindo um uniforme laranja de presidiária. Ela manteve os olhos baixos durante todo o caminho até a mesa da defesa. Que todos se levantem, o oficial de justiça anunciou. Juíza doutora Helena Furtado presidindo. A juíza, uma mulher de aproximadamente 60 anos, com cabelos grisalhos presos num coque severo, entrou e assumiu seu lugar. Seus olhos percorreram a sala lotada com um olhar que não toleraria nenhum tipo de comportamento inadequado. Vamos começar, ela disse, sua voz clara e autoritária. Promotor Mendes, pode apresentar o caso. Durante as próximas 2 horas, o promotor detalhou meticulosamente os crimes de Vanessa. Apresentou fotos das marcas nos pulsos e tornozelos de André. Mostrou o terno manchado de sangue. Reproduziu a gravação da minha ligação desesperada para a polícia. Exibiu extratos bancários mostrando os R$47 mil que Vanessa havia gasto enquanto mantinha meu filho em cativeiro. A acusada não apenas cometeu o crime de cárcere privado, o promotor argumentou, mas o fez com premeditação, planejando eventualmente assassinar a vítima para receber o seguro de vida de R$1,5 milhão. Quando foi minha vez de testemunhar, subi ao banco com pernas trêmulas. Jurei dizer a verdade e então recontei, pela 1000ª vez, os eventos daquele dia terrível de março.
Senhora Fontes, a advogada de defesa, doutora Camila Torres, levantou-se para me interrogar. A senhora não acha possível que seu filho e Vanessa estivessem tendo uma discussão conjugal comum e que a senhora interpretou mal a situação? Uma discussão conjugal? Minha voz saiu mais alta do que pretendia. Meu filho estava amarrado debaixo da cama há 13 dias. Ele tinha perdido 11 quilos. Como isso é uma discussão conjugal comum? Por favor, mantenha a calma, a juíza instruiu gentilmente. A advogada continuou. E sobre o terno manchado de sangue? Não é possível que tenha sido de um ferimento acidental que foi exagerado? André bateu a cabeça lutando contra ser amarrado. Eu respondi. Isso não foi acidental. Quando André testemunhou, ele estava visivelmente nervoso. A doutora Carvalho, sua terapeuta, havia advertido que reviver o trauma publicamente poderia desencadear um episódio severo de TEPT, mas André insistiu em testemunhar. Senhor Fontes, o promotor começou suavemente. Pode nos contar, em suas próprias palavras, o que aconteceu na última noite da lua de mel? André respirou fundo. Vanessa preparou drinks para celebrarmos. Eu bebi o meu. A próxima coisa que lembro é acordar amarrado debaixo da nossa cama conjugal, com Vanessa me dizendo que agora eu entenderia o que é ser abandonado. Durante os 13 dias em cativeiro, ela mencionou seus planos para você? Sim, André confirmou, sua voz quebrando ligeiramente. Ela disse que me manteria ali até descobrir a forma perfeita de simular minha morte. Mencionou fazer parecer um acidente de carro ou afogamento. Queria o dinheiro do seguro. Objeção. A doutora Torres levantou-se. Isso é especulação. Negada, a juíza respondeu. O testemunho direto sobre o que a acusada disse a ele é admissível. O momento mais dramático veio quando Roberto Almeida testemunhou. Seu relato sobre os eventos de 4 anos atrás estabeleceu o padrão de comportamento crucial para o caso do promotor. Senhor Almeida, o promotor perguntou. Quando Vanessa Ribeiro o manteve em cativeiro, ela mencionou seus motivos? Ela disse que me amava demais para me deixar ir. Roberto respondeu, sua voz firme. Disse que todos em sua vida a haviam abandonado e que ela não permitiria que eu fizesse o mesmo. São quase exatamente as mesmas palavras que, pelo que entendi, ela disse para André. A defesa tentou argumentar que Vanessa era uma mulher mentalmente doente que precisava de tratamento, não de prisão. Trouxeram um psiquiatra, Dr. Maurício Lins, que havia tratado Vanessa após o incidente com Roberto. Doutora Torres, o Dr. Lins testemunhou. Vanessa Ribeiro sofre de transtorno delirante, com foco em relacionamentos românticos, exacerbado por um histórico severo de trauma de abandono infantil. Ela não possui controle completo sobre essas compulsões. Então, a advogada perguntou, ela não pode ser totalmente responsabilizada por suas ações? Ela entende que suas ações são erradas. O Dr. Lins admitiu. Mas a compulsão é tão forte que supera seu julgamento racional. É uma doença mental legítima. O promotor contra-argumentou vigorosamente. Entendimento de certo e errado é exatamente o padrão para a responsabilidade criminal. A acusada planejou meticulosamente esses crimes. Comprou uma arma ilegalmente. Manteve a fachada de normalidade enquanto cometia atrocidades. Isso não é insanidade. É maldade calculada. Finalmente, chegou o momento que todos esperavam. Vanessa teria a oportunidade de falar. Ela subiu ao banco, ainda de cabeça baixa. Vanessa levantou os olhos pela primeira vez e encontrou meu olhar através da sala do tribunal. Não havia raiva ali, nem desafio. Apenas um vazio profundo que me fez perceber que estava olhando para alguém completamente quebrado. Senhora Ribeiro, a juíza Helena começou, sua voz perdendo um pouco da dureza anterior. A senhora tem o direito de permanecer em silêncio. Qualquer coisa que disser pode e será usado contra a senhora. Entende isso? Entendo, Vanessa respondeu, sua voz quase inaudível. Sua advogada a aconselhou fortemente a não testemunhar. A juíza continuou. Ainda assim, a senhora insiste em falar? Sim, Vossa Excelência. A doutora Torres parecia estar prestes a ter um ataque cardíaco, mas não podia fazer nada. Vanessa havia tomado sua decisão. Muito bem, pode proceder. Vanessa respirou fundo e, para a surpresa de todos, voltou-se diretamente para André. Eu quero começar pedindo desculpas, não apenas para você,
mas para Roberto, para Dona Sueli, para todos que machuquei. Não há justificativa para o que fiz. Nenhuma. O silêncio na sala era absoluto. Até os jornalistas pararam de rabiscar em seus blocos. Vocês ouviram sobre minha infância, ela continuou, lágrimas começando a rolar pelo seu rosto. Sobre ser abandonada, sobre o orfanato, sobre a adoção fracassada. É tudo verdade, mas há coisas que não contei a ninguém. Coisas que nunca admiti, nem para meus terapeutas. Senhora Ribeiro, sua advogada tentou interromper. Eu realmente aconselho... Não! Vanessa cortou, sua voz ganhando força. Chega de mentiras, chega de esconder. A juíza gesticulou para a advogada sentar-se. Deixe-a falar. Minha mãe biológica não apenas me abandonou, Vanessa revelou. Ela tentou me matar. Eu tinha 5 anos quando a assistência social me tirou dela. Fui encontrada trancada num armário, sem comida há 3 dias. As marcas no meu corpo, eles disseram que ela me batia regularmente. Senti meu coração apertar apesar de tudo. Ninguém merecia começar a vida assim. No orfanato, aprendi que amor significa controle. Ela continuou. Se você não controlar as pessoas, elas vão embora. Se você não se tornar indispensável, será descartada. Então eu me tornei a criança perfeita para cada família adotiva em potencial. Sorria na hora certa, dizia as coisas certas, era sempre obediente. Mas nunca era suficiente, ela disse, sua voz quebrando. Sempre havia algo errado comigo. Muito carente, muito intensa, muito problemática. Fui devolvida ao orfanato 3 vezes antes dos Ribeiro finalmente me aceitarem permanentemente. E eles só me queriam pelo dinheiro. Vanessa riu amargamente. R$ 580 por mês. Eu ouvia eles conversando à noite sobre como o dinheiro mal cobria meus custos. Quando completei 18 e o dinheiro acabou, me botaram na rua no mesmo dia. André, sentado ao meu lado, segurou minha mão. Podia sentir a confusão nele. Compaixão lutando contra a raiva pelo que ela havia feito. Na faculdade, conheci Roberto. Vanessa olhou brevemente para ele, que estava sentado atrás da mesa do promotor. Ele foi a primeira pessoa que pareceu realmente me amar. Não pelo dinheiro, não por obrigação, mas apenas por mim. E isso me aterrorizou, porque você sabia que ele eventualmente a deixaria. O promotor interjeitou, vendo uma oportunidade. Não, Vanessa o corrigiu. Porque eu sabia que eu o afastaria, e sabendo disso, tentei controlar tudo para impedir que acontecesse. Mas quanto mais eu controlava, mais ele se afastava. Então, quando ele tentou terminar, eu entrei em pânico. E o prendeu, a juíza disse. Eu pensei que se pudesse apenas fazê-lo entender, se pudesse mostrar o quanto eu o amava, ele ficaria. Vanessa explicou. Durante aqueles 5 dias, eu realmente acreditei que estava salvando o nosso relacionamento. Parece loucura agora, mas na época fazia sentido na minha cabeça. E com André? O promotor pressionou. Você sabia que estava repetindo o padrão? Vanessa ficou em silêncio por um longo momento. Quando Júlia mandou aquelas mensagens para André sobre meu passado, eu soube que tinha acabado. Vi nos olhos dele, aquele mesmo olhar que Roberto teve. Medo, desconfiança, o desejo de fugir. Então você decidiu matá-lo desta vez, o promotor declarou. Não inicialmente, Vanessa insistiu. Eu só queria tempo para ele entender. Mas à medida que os dias passavam, percebi algo. Ele nunca entenderia. Ninguém jamais entenderia. E então a senhora viu a apólice de seguro de R$ 1,5 milhão, o promotor completou. Vanessa assentiu lentamente. É horrível admitir. Mas sim, pensei, se não posso ter amor, pelo menos posso ter segurança financeira. Nunca mais seria descartada por não poder me sustentar. A confissão caiu na sala como uma bomba. A própria advogada de Vanessa tinha a cabeça entre as mãos. Mas quando cheguei ao ponto de realmente fazer isso, Vanessa continuou, olhando diretamente para André novamente. Quando comprei a arma, quando planejei os detalhes, percebi que não conseguiria. Não sou assassina, sou apenas uma mulher muito, muito doente. Então, por que não o libertou? André falou pela primeira vez, sua voz rouca de emoção. Porque eu tinha medo, Vanessa admitiu. Medo da polícia, medo de voltar ao hospital psiquiátrico, medo de ficar sozinha novamente. Então continuei adiando dia após dia até que sua mãe o encontrou. A juíza interveio. Senhora Ribeiro,
A senhora está confessando todos os crimes dos quais é acusada? Sim, Vossa Excelência. 3 dias após a confissão de Vanessa, a juíza Helena Furtado entrou na sala para dar seu veredito. O tempo que ela levou para deliberar foi surpreendentemente curto. A confissão de Vanessa havia eliminado qualquer dúvida sobre sua culpa. A questão agora era apenas a sentença apropriada. A ré levante-se, a juíza instruiu. Vanessa ficou de pé, suas mãos algemadas tremendo visivelmente. A doutora Torres permaneceu ao seu lado, uma presença sólida, mesmo numa causa perdida. Vanessa Ribeiro. A juíza começou, removendo seus óculos e olhando diretamente para a ré. Raramente em meus 32 anos de carreira me deparei com um caso tão complexo quanto o seu. Os crimes que cometeu são gravíssimos. Cárcere privado, ameaça com arma de fogo, tentativa de homicídio, fraude. Não posso e não vou minimizá-los. A sala estava em silêncio absoluto. No entanto, a juíza continuou, também raramente vi uma ré demonstrar remorso tão genuíno. Sua confissão, embora estrategicamente desastrosa para sua defesa, demonstrou um nível de consciência sobre suas ações que é raro em casos de transtornos mentais graves. Vanessa começou a chorar silenciosamente. O sistema de justiça brasileiro tem 2 propósitos: punir e reabilitar. A juíza disse. No seu caso, ambos são necessários. Portanto, pelos crimes de cárcere privado qualificado, ameaça com arma de fogo e tentativa de homicídio, condeno-a a 22 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. Um murmúrio percorreu a sala. 22 anos significava que Vanessa teria 53 anos quando saísse, assumindo bom comportamento. No entanto, a juíza continuou, determino que os primeiros 5 anos sejam cumpridos em instituição psiquiátrica para tratamento intensivo, após os quais a senhora será reavaliada para possível transferência para estabelecimento penal comum. Durante todo o período de reclusão, continuará em tratamento psiquiátrico obrigatório. Quanto à restituição financeira, a juíza olhou para seus documentos. A senhora deverá devolver os R$ 47 mil gastos fraudulentamente, acrescidos de juros e correção monetária. Seus bens pessoais serão leiloados para iniciar este pagamento. Vanessa assentiu, aceitando seu destino. Tem algo a dizer antes de ser levada? A juíza perguntou. Vanessa limpou as lágrimas e virou-se para onde estávamos sentados. André, eu quero que você saiba. O que senti por você nos primeiros meses foi real, antes da doença tomar conta completamente. Você me fez feliz de uma forma que nunca pensei ser possível. Lamento profundamente ter destruído isso. Depois olhou para mim. Dona Sueli, a senhora criou um filho maravilhoso. Cuide dele. Ele vai precisar de muito amor para se recuperar do que fiz. E por último, para Roberto. Obrigada por vir. Sei que não foi fácil reviver aqueles momentos. Espero que um dia, talvez anos no futuro, você encontre paz sabendo que ajudou a me impedir de destruir outra vida completamente. Escolta, a juíza acenou, e 2 guardas aproximaram-se de Vanessa. Enquanto ela era levada para fora da sala, notei André ao meu lado respirar profundamente, como se estivesse libertando algo pesado que carregava há meses. Do lado de fora do tribunal, fomos cercados por jornalistas. Microfones e câmeras apareceram de todos os lados, vozes gritando perguntas. Senhor, Fontes, como se sente com a sentença? Dona Sueli, acredita que justiça foi feita? Roberto vai processar Vanessa civilmente? O delegado Nascimento e alguns oficiais nos escoltaram através da multidão até onde meu velho Palio estava estacionado. Dentro do carro, finalmente sozinhos, André e eu ficamos sentados em silêncio por vários minutos. Acabou. Ele finalmente disse, mais para si mesmo do que para mim. Sim, meu filho, acabou. Os meses seguintes foram de reconstrução lenta, mas constante. André continuou com terapia 3 vezes por semana com a doutora Carvalho. Os pesadelos diminuíram gradualmente de todas as noites para algumas vezes por semana. Ele voltou ao trabalho depois de 3 meses, inicialmente meio período, depois aumentando gradualmente suas horas. Financeiramente, recuperamos parte do que Vanessa gastou através do leilão de seus bens, cerca de R$ 28 mil, incluindo joias caras e o vestido de noiva que custou R$ 15 mil. O restante seria pago em parcelas mínimas da prisão, o que significava que provavelmente nunca veríamos o dinheiro total. Mas não importava mais.
André vendeu a casa onde tudo acontecera. Não podia nem dirigir pela rua sem ter ataques de ansiedade. Comprou um apartamento pequeno em outro bairro, recomeçando do zero. Usei os R$ 35.000 que sobravam da minha poupança de aposentadoria para ajudá-lo a mobiliar o novo lugar. Júlia voltou para São Paulo, mas mantivemos contato regular. Ela se sentia responsável de alguma forma, embora constantemente a garantíssemos de que não tinha culpa. Roberto voltou para a Espanha, mas me mandou um e-mail 6 meses depois, contando que havia se tornado voluntário numa ONG que ajudava vítimas de relacionamentos abusivos. Ele havia transformado seu trauma em propósito. Quanto a mim, voltei à minha rotina normal, mas com uma perspectiva totalmente diferente. Ensinei por 35 anos, vi centenas de estudantes passarem pelas minhas aulas, mas nunca realmente entendi a profundidade do trauma psicológico até vivê-lo através do meu filho. Comecei a fazer voluntariado num centro de apoio a vítimas de crimes violentos, usando minha experiência para ajudar outras famílias navegando situações semelhantes. 1 ano após o julgamento, recebemos uma carta inesperada. Era de Vanessa, escrita da instituição psiquiátrica, onde cumpria os primeiros anos de sua sentença. Queridos André e Dona Sueli, ela escreveu com caligrafia cuidadosa. Escrevo esta carta não esperando perdão, mas querendo compartilhar progresso. Faço terapia diária aqui, e pela primeira vez na vida, estou realmente enfrentando meus demônios. Os médicos dizem que tenho um longo caminho pela frente, mas estou comprometida com a jornada. Entendo agora que o que chamei de amor era, na verdade, terror de abandono, manifestado como controle obsessivo. Nunca aprendi a amar de forma saudável porque nunca fui amada de forma saudável. Isso não justifica o que fiz, mas explica. André, espero sinceramente que você encontre felicidade verdadeira. Você merece alguém que o ame sem tentar aprisioná-lo. Dona Sueli, obrigada por ser a mãe que eu nunca tive. A forma como lutou pelo seu filho me mostrou como deveria ser o amor materno real. Um dia, quando sair daqui, dedicarei minha vida a ajudar outras mulheres com problemas semelhantes aos meus. Talvez assim possa dar algum significado a toda a dor que causei. Atenciosamente, Vanessa. André leu a carta várias vezes antes de falar. Acho que ela realmente está tentando mudar. Espero que sim, respondi honestamente. Mas isso não muda o que aconteceu. Você não precisa perdoá-la, André. Nem agora, nem nunca, se não quiser. Eu sei. Ele disse, dobrando a carta cuidadosamente. Mas acho que um dia, talvez quando tiver processado tudo completamente, eu possa, não por ela, mas por mim, para poder seguir em frente de verdade. 2 anos após o julgamento, André começou a namorar novamente. Conheceu Juliana, uma médica veterinária de 33 anos, através de amigos mútuos. Ela sabia de toda a história. André foi completamente honesto desde o início sobre seu trauma e seus medos. Juliana foi paciente, compreensiva e nunca pressionou. Quando André me apresentou a ela 6 meses depois, pude ver a diferença. Não havia obsessão nos olhos dela, apenas afeto genuíno. Não havia necessidade de controlar, apenas vontade de compartilhar a vida. Era como deveria ser desde o início. Mãe, André me disse numa tarde de domingo quando estávamos almoçando juntos, Juliana ao seu lado. Eu realmente acho que estou me recuperando. Não completamente, talvez nunca seja completamente, mas estou vivendo novamente. Lágrimas de alegria encheram meus olhos. Meu filho, que havia passado por um inferno, estava reaprendendo a confiar, a amar, a viver. Hoje, enquanto escrevo isto, 4 anos se passaram desde aquela tarde terrível de março, quando encontrei André amarrado debaixo da cama. Ele e Juliana se casaram em uma cerimônia pequena e íntima. Nada luxuoso, apenas família próxima e amigos. Ele ainda faz terapia, provavelmente fará pelo resto da vida, mas os pesadelos são raros agora. Vanessa ainda está cumprindo sua sentença. Ouvi através do delegado Nascimento que ela está indo bem no tratamento, que participará de um programa de ressocialização em alguns anos. Não sei se nossos caminhos se cruzarão novamente. Parte de mim espera que sim, para ver se ela realmente mudou. Outra parte espera que não, para deixar esse capítulo completamente fechado. Esta experiência me ensinou algo fundamental. O amor verdadeiro não aprisiona, liberta.
Não controla, confia, não sufoca, nutre. E que, às vezes, as pessoas mais quebradas causam as feridas mais profundas, não por maldade, mas porque nunca aprenderam outra forma. Aos 66 anos agora, com meu filho feliz e reconstruído, posso dizer que sobrevivemos. E mais importante que sobreviver, aprendemos a prosperar novamente apesar do trauma. Queridos amigos que me acompanharam até o final desta jornada dolorosa, mas transformadora, agradeço por estarem aqui. Se esta história tocou seu coração, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias reais de superação. E nos comentários, compartilhe de onde você está assistindo e que horas são aí. Sua companhia nesta jornada significou tudo para mim. Que todos encontrem a força para superar seus próprios demônios e que o amor verdadeiro e saudável prevaleça sempre.